Então, emoção especial sempre estar aqui, né? Especial e especialmente depois desses quase 2 anos difíceis que a gente enfrentou, né? De pandemia. Ano passado estivemos só online, né? Os últimos encontros só à distância. Então, poder revê-los aqui pessoalmente é muito gostoso, muito bom. As pessoas, amigos queridos que a gente fez aqui nessa caminhada. Alguns são meus pacientes, então é sempre gostoso voltar aqui, pessoal. Então, o convite desse ano foi para falar um pouco dos tipos diferentes de nanismo e uma visão mais do geneticista, né? O que o geneticista, que muitas pessoas não conhecem bem o que esse médico faz, né? Poxa, o médico geneticista, eu estava agora há pouco no hotel conversando com uma moça que faz medicina e ela falou, mas médico geneticista, mas o que ele faz mesmo? Ele é parecido com o patologista e tal. Mas então o médico geneticista é aquele que trata das doenças raras, né? Pacientes que têm condições como os tipos de nanismo, em geral, que são doenças bastante raras, né? Algumas são bem raras de contar nos dedos de uma mão. Quantos pacientes existem no mundo com aquele diagnóstico, né? Outras são mais comuns, né? Mais conhecidas, que acho que todo mundo já viu. Então, o geneticista é esse cara que participa do processo de ver o paciente, olhar os sinais clínicos, as radiografias, pensar em hipóteses diagnósticas, né, direcionar exames e chegar numa resposta. E chegar nessa resposta é muito importante, né, pessoal? Porque a partir da identificação do tipo de nanismo específico, a gente consegue dizer para aquela família qual é o prognóstico da criança, quais as dificuldades que ela vai enfrentar, que tipos de tratamentos a gente pode esperar para o futuro, e também aconselhar aquele casal qual é a chance de ter mais um filho com a mesma condição. Então, aconselhamento genético depende totalmente da gente saber do que nós estamos falando ali naquele momento, né? Qual é o tipo de nanismo. E eu acho que a doutora Simone, que conversou mais cedo aqui, falou sobre vários tipos de displasia esquelética, né? E a gente tem realmente, hoje, 500 ou mais de 500 já catalogados. Então, poxa, mas eu achei que tivesse só acondroplasia, displasia diastrófica, mas tem mais de 500. Então, saber qual é fundamental para isso. E a gente só sabe hoje que existem 500 tipos, porque a gente saiu ali de mais ou menos 60, 70 anos atrás de só 2. Não sei se eu estou na frente aqui, estou? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Então, a gente saiu de um momento em que o conhecimento da medicina do nanismo se resumia a essas duas condições, a acondroplasia e o nanismo de Morquio, né? A displasia de Morquio. É um tipo de mucopolissacaridose que é a foto de baixo. Então, quando o paciente tinha os membros mais encurtados em relação ao tronco, era a acondroplasia. Se fosse o inverso, tronco mais curto, pescoço mais curto do que os membros, proporcionalmente, aí era o Morquio. Então, puxa vida, né? Como que a coisa avançou nos últimos anos e a partir dos anos 70, 80, a gente começou a perceber as diferenças da radiografia de um para o outro, as nuances, e finalmente, na última década, a gente teve acesso a melhores testes genéticos, né? Os cientistas sequenciaram todo o DNA de uma pessoa ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e aí, conhecendo cada basezinha do código genético, a gente começou a procurar essas doenças que a gente só conhecia a clínica e descobrimos onde estava a alteração. O nosso DNA é muito, muito comprido, pessoal. Tem muita informação ali dentro, né? Para vocês terem uma ideia, são trilhões de bases nitrogenadas que formam o código genético, são lidas dentro das nossas células e produzem alguma proteína. Que tipo de proteína? Várias, são milhões de proteínas, né, que atuam no nosso corpo. Então, desde o colágeno, que dá sustentação ao tecido esquelético, os vários tipos diferentes de colágeno, proteínas que são
estimuladores do crescimento, proteínas que freiam o crescimento, enfim, tem coisa para chuchu acontecendo no nosso DNA e se manifestando no nosso corpo. E aqui, mais especificamente, falando do crescimento, né? O crescimento esquelético. Então, o nanismo acontece por quê? Porque tem alguma alteração genética que afeta o crescimento e o desenvolvimento do esqueleto. Então, tem tanta coisa acontecendo no esqueleto, na infância, já desde dentro da barriga da mamãe, né? Que o bebezinho está se formando. E se uma desses processos não estiver bem feito, alguma coisa errada vai acontecer e a gente tem como resultado principal essa deficiência de crescimento, alterações ortopédicas importantes, né, na quadril, joelho, nos pés, nas mãos, não é? Então, enfim, a gente conhece muito sobre as displasias hoje, a gente já sabe em que região do DNA o problema está, e aí, a partir desse conhecimento, o próximo passo é o quê? Trazer tratamentos. Então, se eu sei onde está o problema, sei qual é a proteína que está alterada, novas possibilidades de tratamento começam a aparecer. Acho que está todo mundo aí super ansioso, né? Com a chegada das novas medicações, e a gente também está bastante ansioso esperando o lançamento definitivo, né? Dessas medicações poder usar. Aqui, alguns números para a gente pensar, poxa, mas é comum, não é comum ter uma displasia esquelética, ter nanismo? Qual que é a incidência, né? A gente tem um trabalhinho bem interessante aqui, que é brasileiro, publicado por uma pesquisadora brasileira e baseado num estudo que foi feito na América Latina inteira, com todos os bebezinhos nascidos em alguns hospitais e catalogando quais eram as malformações que o bebezinho tinha. Nasceu com o pezinho torto, nasceu com problema no coração, nasceu com problema no rim, nasceu com encurtamento dos ossos, não é? Então, catalogavam essas crianças de todos esses hospitais e catalogavam também o próximo nascido que não tinha nada, e estava normal. E a partir disso a gente começou a entender um pouco melhor aqui para a nossa população qual que é a incidência. Deixa eu derrubar o meu controle aqui. Obrigado. Qual que é a incidência, né, dessas doenças. E aí a gente percebeu aqui que mais ou menos 3,2 em cada 10 mil bebês que nascem tem alguma alteração esquelética, tem um tipo de nanismo. Poxa, não é tão raro assim se a gente pensar, né? De maneira coletiva, juntando todas. Quando a gente pensa também nos bebezinhos mais graves, que infelizmente vão a óbito, aumenta mais ainda, olha lá, 33,6 em 10 mil. Então, daí a gente percebe que tem uma série de tipos de nanismo que são muito graves e que não tem nem possibilidade da criança sobreviver. Ou porque o tórax é mais curtinho, o pulmão não se desenvolve. Então, a participação dos tipos de nanismo, de displasias esqueléticas nas doenças raras, ela é importante, né? A gente vê por aí. E esse número bate bastante com o estudo americano, né? Que apontou 3 em cada 10 mil nascidos. Isso aqui é um trabalhinho que sai a cada 2 anos também, que é justo esse catálogo que eu falei de alterações genéticas que interferem no crescimento, né? É uma nosologia que a gente chama. Então, essa daqui de 2019 já tinha 461 condições, a gente sabe que hoje em dia já tem até mais, né? E dessas 461 condições, mais de 90% já tem a base genética conhecida. Olha que interessante. Ou seja, a gente já sabe qual é o gene que, quando está alterado, leva àquele quadro. Então, esse conhecimento ele vai aumentando a cada dia, cada 2 anos que a gente se reúne, né, os especialistas mundiais, surgem novas formas, novos genes e assim vai. Bom, e o diagnóstico, né? Quando é que a gente suspeita que uma criança tem nanismo ou tem uma displasia esquelética? Hoje em dia, isso já começa lá no pré-natal, né? Eu vou usar o meu exemplo aqui. Eu tenho 41 anos. Quando a minha mãe estava gestante, já tinha ultrassom naquela época, né? Lá em São Paulo. Ela fez ultrassom e não foi visto nenhuma alteração nos meus ossos, quando eu estava ali na barriga da mamãe, que sugerisse um problema de nanismo, né? Uma displasia esquelética. Ela só foi saber
quando eu nasci realmente. Mas hoje, de 40 anos para cá, muita coisa mudou. E a gente consegue, né, já a partir ali de poucas semanas de gestação, depois de 10 semanas, 11, 12, 13 semanas, 14, já é possível perceber alguma alteração nos ossos longos, né? O tipo de displasia depende bastante do momento que a gente percebe na barriga da mãe. A acondroplasia, por exemplo, que é a mais comum, a gente percebe um pouco depois. Lá depois de 20 semanas, 21, 22, que a gente consegue perceber, poxa, esse bebezinho, os ossos não estão crescendo na velocidade que deveria crescer. Então, o fêmur está mais curto, o úmero está mais curto, a cabecinha, parece que o crânio é um pouco maior do que deveria ser. Então, são sinais que sugerem algum tipo de alteração. Às vezes, dá para ser até direto no diagnóstico, né? Por exemplo, osteogênese imperfeita, que é aquele tipo de nanismo que tem muitas fraturas, a gente já consegue perceber, quase que certo, o tipo de osteogênese imperfeita que vai ser, não é? A displasia tanatofórica, que é aquela forma super grave que a gente vai falar aqui, também já dá meio que quase que ter certeza qual é o tipo. Mas muitas vezes a gente sabe que tem nanismo, sabe mais ou menos qual é, mas não sabe exatamente o tipo. Muitas vezes a gente precisa fazer um teste invasivo na gestante, colher o material da barriga da mamãe, pode ser um líquido, daquele líquido que banha o bebê, ou pode ser um pedacinho ali da placenta, do vilo corial, e manda para o laboratório para fazer o teste genético, tá bom? O que dá para saber bem, já na gestação, é se o bebê vai ter uma forma mais grave. Então, já dá para o médico ter uma ideia, até mesmo do prognóstico, se o bebê tem uma expectativa de vida mais reduzida. Então, muitas vezes eu não sei qual é o tipo específico, mas já sei que vai ser grave, né? E aí a gente já pode informar a família, já pode planejar, né? E ter uma expectativa do que pode acontecer na chegada do bebê. Mas como é que então o médico faz para começar a investigar uma criança que tem nanismo? Bom, ele olha muito já a história do pré-natal, de ultrassom, olha muito os pais. Poxa, será que os pais também têm nanismo? Às vezes tem tipos de nanismo que são tão leves e discretos que parece só que a pessoa é mais baixinha. E vive, não tem nenhuma alteração ortopédica, não tem grandes problemas de saúde, e vive ali a vida inteira sem saber que tem um tipo de nanismo, né? Passa como uma família de baixinhos, né? Um exemplo é a hipocondroplasia. A hipocondroplasia é aquela doença que é prima da acondroplasia, e a pessoa é como se fosse uma forma mais leve, que a gente vai mostrar aqui para frente. Então a gente olha muito bem os pais, olha a família, vê a história. Tem consanguinidade? Os pais são primos, não são? Isso já é uma dica do tipo genético do nanismo que a criança vai desenvolver, né? E aí a gente olha também radiografias, como a gente vai ver mais para frente, os sinais radiográficos e tudo mais. Às vezes é difícil realmente estabelecer ali o tipo específico sem um teste genético. E a gente sempre informa os hospitais para aquelas formas graves, se o bebezinho vai a óbito, infelizmente não vai ter uma expectativa de vida, a gente espera pelo menos radiografar e colher alguma amostra para tentar fazer um teste genético para pelo menos, se a gente não pode fazer nada pela criança, trazer uma resposta para o casal, para a família, né? E ajudar no aconselhamento genético. E a gente falou aqui já de radiografia. A radiografia, velho e bom raio-x, é muito importante para a investigação dos tipos de nanismo. Então, a gente costuma pedir esses aqui, né? Radiografia de mãos, pelve dos joelhos, os membros inferiores, a coluna lombar, principalmente o perfil, tórax e o crânio, né? Essas são as radiografias que ajudam bastante a gente a entender qual é o tipo específico de nanismo. Os outros dados que a gente pega de crescimento da criança, as medidas, né? Não só o tamanho, mas a distância entre os braços, o tamanho da criança sentadinha na razão para o corpo inteiro. Todas essas informações nos ajudam a direcionar para um tipo específico. E muitas vezes a gente opta por tirar fotos também da criança para estudar. Então, muitas vezes o geneticista pede autorização para os pais
olha, posso tirar uma foto que eu vou, de repente, mandar para um colega especialista fora para discutir, tira uma foto da radiografia para a gente tentar chegar numa resposta. E na radiografia, o que é que eu vejo de diferente, né? A gente tem nos ossos longos a parte que é mais... Deixa eu ver se tem um pointer aqui, vamos ver. Ixi, acho que eu fiz besteira aqui, eu desliguei. Tem um pointer, não? Não tem problema, vamos assim mesmo. Acho que é apertar no meio, né? Talvez, não? Não tem problema. Bom, então o que a gente vê na radiografia? Os ossos longos, eles têm aquela porção que é mais na extremidade, que a gente chama de epífise, tem a parte da placa de crescimento e tem o eixo do osso, né? É como se fosse ali um bastão, né? A gente tem a parte do meio, a extremidade e a placa de crescimento. Nos tipos de nanismo, essas são as regiões que são geralmente afetadas. Então, a parte da extremidade dos ossos, que forma a articulação, por exemplo, o joelho, o quadril, geralmente tem alguma alteração nos tipos de nanismo, né? É por isso que essas pessoas, ao longo da vida, têm muito problema articular, evoluem com artrose precoce, precisa fazer cirurgia de prótese mais cedo, né? Justamente por causa dessa alteração. E pega também muito a coluna, né? Todo mundo sabe aqui, quem tem nanismo, tem que ter uma atenção especial com a coluna. E a coluna, geralmente, a vértebra, ela fica mais achatada. É isso que a gente presta atenção. Ou achatada, ou olha aquele espaço que passa os nervos da coluna, né? É o que a gente geralmente presta mais atenção. E aqui tem uns exemplos de radiografia das alterações que a gente vê. Ali em cima à esquerda, a parte da placa de crescimento fica bastante alargada, né? Ali na foto do meio em cima, a pontinha do osso está menor do que deveria ser. Ali na figura da direita é o eixo do osso que está alterado. Aqui na figura embaixo é uma mãozinha, né, que tem os ossos mais curtos. Então são as alterações que a gente vê. E aqui na coluna também a vértebra. A formação da vértebra indica para a gente pelo menos um grupo de displasias ali que eu posso direcionar a minha suspeita diagnóstica, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre os tipos específicos e vamos começar com a forma mais comum, né? A osteocondrodisplasia mais comum em todas as populações, que é a condroplasia, né? São a condroplasia ligada àquele gene do FGFR3, e também dá origem a outros tipos de quadro, com graus variáveis, né, de gravidade, formas mais leves, formas mais graves, mas é o mesmo gene que está envolvido. E a condroplasia, que é a forma clássica, que eu chamaria de intermediária, mais de 95% das vezes, a alteração genética é a mesma. Então, olha que interessante, a gente tem o gene da condroplasia, que é o FGFR3, ele tem uma sequência de basezinhas, que a gente chama em genética de sequência codificante, e a mesma posição, que é aquela que está em azul ali, ó, a posição 1138, era para ser uma basezinha G, e ele tem uma basezinha A, ou seja, uma alteração genética que leva, consequentemente, a uma alteração na proteína do FGFR3. Essa proteína passa a trabalhar mais do que ela deveria, ela fica superativada. A gente vai falar um pouco mais para frente, tá? Mas 90% dos pacientes com acondroplasia têm pais de estatura normal. Ou seja, eles não têm nanismo, mas têm um filho com nanismo. Porque essas mutações podem aparecer de maneira espontânea. Mas eu achei que toda mutação vinha do pai ou vinha da mãe. Não, às vezes acontece só naquela gestação, né? E até o risco de se repetir é mais baixo, tá? 90% das vezes é assim. Claro que quando é o acondroplásico adulto que casou e vai ter filhos, aí sim ele tem uma chance maior de passar aquela mutação, que ela está em uma das cópias só do gene, né? A gente tem duas cópias, uma que veio do pai e a outra que veio da mãe. Se você tiver uma das cópias com a mutação da condroplasia, a doença já vai se desenvolver, né?
E tem uma associação também com os pais com idade mais avançada. A gente sabe que, poxa vida, aquele pai acima de 45 anos, 50 anos, tem uma chance maior de ter um filho com achondroplasia. A gente não sabe bem ao certo por quê, né? Geralmente a gente fala da mulher mais velha, né, quando engravida, mas o papai mais velho também tem risco para algumas doenças genéticas, tá bem? Ali embaixo tem o nome de algumas condições que também são ligadas a esse mesmo gene, que a gente vai ver agora. O que a criança com achondroplasia ela tem, né? Obviamente o bebê tem encurtamento dos membros, principalmente da raiz do membro, né? O úmero, o fêmur. Ele tem um crânio maior, desproporcional em relação à face, né? Os bracinhos são mais curtinhos, então costuma ter uma sobra de pele, mais dobrinhas na pele do bebê, né? E depois na infância, ao longo da infância, vai ficando mais evidente essa desproporção. Então aquela criança vai cada vez mais caindo na curva de crescimento, se comparado com os seus pares, né, que não têm achondroplasia de mesma idade, e a gente vai tendo a impressão mais evidente da desproporção, né? O bebê com achondroplasia tem algumas complicações que a gente tem que ter atenção médica, né? Todos os pais e mães aqui que têm os filhos com achondroplasia sabem disso. Existe um risco nos primeiros anos de vida de ter um aumento daquele líquido dentro que envolve o cérebro, que está dentro dos ventrículos do cérebro. Então essas crianças têm um risco maior de desenvolver hidrocefalia. Aumenta demais a pressão dentro do crânio e isso pode evoluir para um quadro neurológico grave. Então, para isso, esse bebê precisa ser acompanhado por especialistas, né? Pediatras que conheçam, médico geneticista, por vezes passar com um neurologista, não é? Faz aquele exame de ultrassom da fontanela para ver como está a pressão dentro da cabecinha. E se o tamanho da cabecinha começa a crescer muito rápido, e o pediatra mede todo mês, né, na puericultura, isso é um mau sinal. A gente tem curva de crescimento, acho que a doutora Simone comentou aí, típicas só para criança de achondroplasia. Então a gente sabe olhar, medir o tamanho da cabecinha, coloca na curva e ver como está, se está muito acima ou se está no normal. Lembrando que se eu usar o tamanho da cabecinha do bebê com achondroplasia numa curva normal de crescimento, óbvio que vai estar aumentado, né? Porque a cabeça do achondroplásico é maior. Além disso, além da hidrocefalia, tem aquele problema também que acontece em mais ou menos 5 a 10% dos bebês, que é a base do crânio mais estreitinha. Tem uma região, um furo na base do crânio, que chama forame magno, que é por onde passa todo o cabo, vamos dizer assim, elétrico, que leva a informação do cérebro para o resto do corpo. E essa passagem no achondroplásico, ela está muito estreita, mas para todos eles é estreita. O problema é que 5 a 10% desses pacientes, ela é estreita demais. E aí começa a ter problema neurológico. Começa a espremer demais ali a saída da medula, e essa criança pode ter fraqueza muscular, até quadros mais graves de paraplegia. Então, ou tetraplegia, né? Então a gente tem que ter uma atenção. Como é que eu faço para prevenir isso? É levar ao médico. O médico vai examinar, fazer o exame físico, exame neurológico, né? Ver os reflexos do bebê, ver o desenvolvimento do bebê. Se tudo estiver adequado, tá bem, não precisamos de mais nada. Se houver alguma suspeita, o que os experts internacionais recomendam, aí sim é procurar fazer um exame de imagem, né? Uma ressonância daquela base da coluna, da base do crânio, a transição do crânio para a coluna, para ver se está muito apertado ou não. Essas são as principais preocupações que a gente tem, né? O bebezinho com achondroplasia parece ter um risco um pouco maior também de morte súbita. Então, precisa orientar os pais para ficar de olho, prestar atenção se não está tendo aquela apneia, né? Quando o bebezinho começa a ter dificuldade de respirar durante o sono, parece que está afogando, né? A gente lembra que essas crianças têm essa face média menorzinha, o nariz é mais curtinho, então ronca mais, é normal roncar mais. Mas alguns fazem apneia também, para de respirar durante o sono, depois volta a respirar, dorme de novo, para de respirar de novo, e vai fazendo esse ciclo contínuo ao longo da noite e não dorme, né? Não dorme bem, sobrecarrega o coração, tem uma série de implicações que precisa ter atenção
Em alguns casos, entrar com aquela maquininha, com o CPAP, para a criança dormir e dormir melhor. Outras complicações muito comuns, infecções de ouvido, né? Por esse narizinho ser mais curto, essa parte do crânio ser menor, a ventilação do ouvido do acondroplásico não é muito boa. Então, ele acumula secreção mais facilmente. Faz muita infecção de ouvido, faz aquele ouvido secretor que às vezes vaza. E isso, a longo prazo, a criança tem que estar toda hora no antibiótico. Doutor, poxa, estou usando antibiótico 2 vezes, 3 vezes no mês, né? Precisei colocar o tubinho de ventilação porque está vazando. Isso a longo prazo leva a perda auditiva também. Então tem uma série de complicações que precisa acompanhar com o especialista, passar no otorrino e às vezes caso cirúrgico mesmo, né? De tirar as amígdalas adenoides para ver se melhora essa passagem do ar, né? Então são algumas complicações que tem. E da parte ortopédica que todo mundo sabe, né? O menininho aqui tem aquela deformidade dos membros, as perninhas mais tortas. Em alguns casos são cirúrgicos, começa a ter muita dor no joelho. Então, precisa acompanhar com o ortopedista que tenha experiência, né? Aqui estão as curvas de crescimento que eu queria mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui à esquerda a de crescimento, né, de estatura. A parte que está pintadinha aqui é a pessoa de estatura normal. E ali embaixo o acondroplásico. A gente vê que o acondroplásico ele cresce numa velocidade menor. À direita já é o tamanho da cabecinha, o perímetro cefálico. Olha como a coisa se inverte aqui. A parte pintadinha da direita é a pessoa que não tem acondroplasia, tem uma cabeça menorzinha do que os acondroplásicos. Então, é preciso usar as curvas normais. E de radiografia, a gente vê o encurtamento dos ossos, a gente vê a coluna, aquele canalzinho no meio da coluna é mais estreito. Esses pacientes, essas pessoas têm muita formigamento nas pernas, né? Porque esse canal que passam os nervos, ele é mais estreito que o normal, não é só lá na parte de cima, ele é todo estreito. Então, a gente tem alguns casos são cirúrgicos também, para alargar um pouquinho essa passagem, tá bem? Aqui 2 imagens dos 2 extremos, né? Da hipocondroplasia ali à esquerda, ou seja, é mais leve que a condroplasia, não tem aquelas alterações faciais da condroplasia, mas tem baixa estatura, dá para ver naquela senhora ali que os membros são mais curtinhos, não é? E à direita é a displasia tanatofórica, aquela que é mais grave. E, infelizmente, o tórax é muito estreito, o pulmão desse bebê não se desenvolveu bem, neurologicamente essa criança tem problemas também e não tem uma expectativa de vida, né? Os casos que viveram mais com uma deficiência intelectual muito grave, com muitos problemas de ventilação, né? Precisando ficar no ventilador, então é muito grave mesmo. Lembrando que quando os acondroplásicos se casam, 2 pessoas com acondroplasia, os 2 têm a mutação da acondroplasia, não é mesmo? Então, para os filhos, a gente tem que aconselhar, porque se eles mandarem a mutação da acondroplasia, os 2, existe o risco de uma forma de acondroplasia muito grave, parecida com essa da tanatofórica, que a gente mostrou aqui, também com uma expectativa de vida muito reduzida. Então, todo casal de acondroplásicos precisa passar em aconselhamento genético. Hoje em dia, a gente tem formas de tratamento de reprodução assistida, até mesmo para conseguir selecionar embriões. Para alguns casais funciona bem, né? E a gente consegue ter certeza que não vai herdar as 2 cópias da mutação com a forma mais grave. Isso aqui é a radiografia, né, do bebezinho da tanatofórica, que é aquela forma grave. Percebemos que o ossinho é muito curtinho, muito pequenininho. E o tórax é tão estreito, praticamente não tem pulmãozinho livre ali para respirar. Então, o pulmão não consegue expandir, não consegue fornecer o oxigênio que essa criança precisa, né? Isso aqui é de maneira rápida, só para a gente entender a condroplasia. Isso aqui é a proteína da condroplasia. O que ela faz? A condroplasia, o FGFR3, ele é um receptor que fica na membrana das células. E ele se expressa na cartilagem de crescimento, nos condrócitos, são as célulazinhas da cartilagem. Tá bom, doutor Wagner, mas o que faz esse receptor da membrana ali? Esse receptor, ele tem um tipo de um hormônio que liga nele, manda uma mensagem para dentro da célula, e essa mensagem é uma mensagem dizendo assim:
pode parar de crescer que já está bom. Ou seja, ele é um controle negativo do crescimento. Se não tivesse um controle negativo, só controle positivo, a gente ia ficar crescendo até bater a cabeça no teto, né? Então tem genes que fazem a gente crescer e tem genes que regulam, já tá bom, vamos parar de crescer, já tá bom, cresce mais um pouquinho, para. A gente tem ritmos de crescimento diferentes ao longo da vida, né? Tem momentos que a gente está crescendo mais, lá no começo da vida, na barriga da mãe, então, né? Quando a gente sai de uma única célula para um ser multicelular com trilhões de células, a gente tem um ritmo de crescimento em 9 meses, até nascer, aceleradíssimo, né? Os primeiros anos de vida o crescimento é mais acelerado, depois vai caindo e volta a retomar perto da puberdade, né? Quando entra na puberdade, tem aquele estirão do crescimento, que é justamente o que o acondroplásico tem de deficiência. Ele cresce com uma velocidade mais baixa. Então, se a gente comparar com as outras crianças, isso é mais evidente nessas fases de crescimento mais rápido. E essa proteína, então, quer dizer que ela diz para a célula ali não se proliferar, não crescer. Acontece que quem tem a mutação, esse sinal dizendo para não crescer, ele fica ativado a todo momento. Ele fica mandando o sinal ali, não cresça, não cresça, não cresça. E a criança cresce, mas cresce num ritmo mais baixo, numa velocidade bem mais baixa. Então, o problema da acondroplasia é esse, tá? É uma mutação nesse gene, deixa ele acelerado e ele fica dizendo ali para a criança não crescer tão rápido, tá bem? Os tratamentos que estão sendo desenvolvidos hoje em dia focam exatamente nessa questão. Eles tentam destravar essa trava do crescimento, esse freio, que é como se fosse um carro, né, que anda com freio de mão puxada. Ele anda, mas anda mais devagar, né? Então, os novos tratamentos fazem isso, tentam soltar esse freio, tá bom? Aqui é só para a gente ver, ali na região da proteína, onde está a mutação. A mutação da acondroplasia está mais na região ali transmembrana, né? Agora as mutações são bem espalhadas. As formas graves estão em outras regiões da proteína. E da hipocondroplasia também. Por isso que ela se manifesta de maneiras diferentes, mesmo sendo o mesmo gene, não é? Isso é bastante interessante. Aqui está a questão do tratamento farmacológico, né? Os cientistas descobriram que tem um outro receptor que é parecido com o FGFR3, que é o receptor do peptídeo C natriurético, e quando ele está ativado, ele desativa, vamos dizer assim, ele desliga o FGFR3. Se ele desliga o FGFR3, ele solta o freio do crescimento. Então, esse é um dos tipos de tratamento, né, de acondroplasia, aquele que é do Voxizol, que está mais perto de ser lançado, né, do Vosoritide. Mas tem outros também sendo estudados com vias diferentes de atuação, tá bom, pessoal? Bom, vamos agora mudar aqui rapidinho, a gente vai passar para outros tipos de displasia, para a gente conhecer um pouquinho mais dessa variedade de nanismo, né? Como existem tipos diferentes. E uma outra proteína importante, além do FGFR3, é o colágeno 2. A gente escuta falar muito de colágeno para a pele, né? A mulherada gosta de usar aqueles produtos que melhoram o colágeno. Mas, na verdade, tem muitos tipos de colágeno. O colágeno tipo 2 é um colágeno que ele participa mais da placa de crescimento, né? Daquela cartilagem de crescimento. Ele ajuda a estruturar aquelas colunas de condrócitos que vão crescendo e se desenvolvendo. Então, se o colágeno 2 tem uma mutação também, ele pode não funcionar da maneira que deveria e levar a um grupo de doenças que hoje em dia a gente chama de colagenopatias do tipo 2, tá? E aqui a gente vê também que, parecido com a acondroplasia, com a FGFR3, também tem formas que são letais, ou seja, muito graves para o bebê, e tem formas muito, muito leves, que a pessoa não tem nem nanismo. Às vezes tem um quadro de artrose precoce, começa a ter artrose antes do tempo. A gente tem artrose quando fica velhinho, né? Quando é velhinho, ali, poxa, abusou demais, vai ter que colocar uma prótese. Essas pessoas já com 30 anos, às vezes 40, já estão precisando de uma prótese. E no meio dessas duas formas, da mais grave e da leve, tem vários tipos de nanismo, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui mais. Esse daqui é um dos tipos que é o mais clássico, né? Que é a displasia espondilo-epifisária congênita.
Então, diferente da acondroplasia, essa daqui tem o tronco um pouquinho mais curto, os bracinhos também são curtos, mas não são tantos quanto na acondroplasia. A mãozinha é um pouco mais normal, né? Mas a principal característica é que as vértebras da coluna são mais chatinhas, mais achatadas. Essas crianças, além da parte esquelética, né, tem muita alteração de quadril, temos uma preocupação muito grande com a coluna, com essa parte também alta da coluna, de instabilidade. Alguns pacientes precisam fazer cirurgia, tem que tomar um cuidado com quedas, né? O acondroplásico também tem que tomar um cuidado com queda, mas esse aqui mais ainda, porque essa coluna, as duas primeiras vértebras são muito instáveis. E além disso, tem o colágeno 2, além de atuar no crescimento, ele também atua na visão. Então, eles têm muita miopia, alteração de visão. E também atua na audição, nos ossículos do ouvido. Então, esses pacientes podem ter perda auditiva. Então, olha que interessante, o paciente tem nanismo, mas também pode ter alteração oftalmológica e perda de audição também, né? Aqui só a radiografia para a gente ver, o que a gente percebe no colágeno 2 é um atraso da ossificação. Aqui no quadril à direita, em cima do fêmur, né, tem a bacia aqui, tem os dois fêmures. A cabeça do fêmur, ela demora muito a ossificar. E a parte do pubis também. Essa é uma característica de alterações do colágeno do tipo 2. E ali à esquerda está o pescocinho da criança de lado, e a gente vê que as vértebras são mais achatadinhas e elas são instáveis, né, as duas primeiras. Tem vários tipos de nanismo associados a esse aqui. Tem a displasia de Nist, tem vários nomezinhos diferentes, mas todas essas doenças, graus variáveis de gravidade, maior ou menor, mas ligadas ao colágeno 2, tá bem? Também são pacientes que precisam de muita cirurgia ortopédica, como eu disse, alteração de joelho, de quadril e de coluna. Vamos mudar o grupo aqui de novo, né? Falamos do FGFR3 acondroplasia, falamos do colágeno 2. Agora a gente vai falar de um grupo de vários genes, né, que são os defeitos de sulfatação do condrócito. A acondroplasia, então, é o receptor do condrócito que faz ele não crescer. Essas doenças aqui já tem um outro mecanismo, né? Uma delas, que é a displasia diastrófica, que é a que eu tenho, ela regula a hidratação da cartilagem, o quanto que entra de água, né? A sulfatação dessas células e da matriz da cartilagem. Se tem um defeito naquele gene, não vai entrar o sulfato que precisa e não vai entrar a água que precisa na cartilagem. E como a cartilagem fica alterada, o osso fica também alterado, né? Já que a cartilagem ela é um modelo para a formação do osso. Então, a forma talvez mais clássica aqui é a displasia diastrófica, que é a que eu tenho, tem algumas crianças aqui que eu conheço que tem também. Os membros são bastante encurtados, a gente tem aquela alteração típica na mãozinha, né, com o polegar, mas como se tivesse subluxado, né, aquele polegar que o pessoal chamava que está pedindo carona todo tempo, o polegar do caroneiro. Tem essas alterações de sinfalangismo, ou seja, não consegue fechar a mão completamente, são muito típicas da displasia diastrófica, né? Então, já o pediatra, às vezes aquele que conhece um pouquinho mais, neonatologista, até já sabe. Quando vê essa mãozinha, a mão é muito típica, né? A micromelia, os bracinhos mais curtos, já sabe que é a displasia diastrófica. E como é uma alteração de cartilagem, onde que a gente tem cartilagem mais? Em outras partes do corpo. Por exemplo, na orelha, né? Então, a orelha do diastrófico, ela é essa orelha que parece daquele lutador de jiu-jitsu, né? Que faz MMA. O lutador de MMA, ele bate muito a orelha e machuca a cartilagem. O diastrófico não, ele já tem a cartilagem machucada pelo problema desse solute carrier, né? Que esse canal que traz o enxofre para dentro da célula e faz a hidratação. Então não é que está batendo a orelha diferente do lutador de jiu-jitsu, mas é uma alteração muito parecida. E costuma ficar aparente não logo que nasce, mas ali no primeiro mês, nas primeiras semanas de vida. A orelhinha do bebê diastrófico fica muito inchada e às vezes precisa até fazer uma punção, porque a criança não consegue encostar na mãe para mamar. Dá bastante trabalho essa orelha, né?
Bom, falamos das mãos, dos membros mais curtos, e os pezinhos do diastrófico também são um caso à parte, né? Aquele pé torto congênito, é um pé torto congênito diferente do usual, dá mais trabalho para corrigir, né? E passar aqui para a parte da radiografia, então é um pezinho muito difícil de corrigir. Principalmente porque os ligamentos entre os ossos também são afetados. Então, quando o ortopedista vai fazer a cirurgia do pé torto, colocar o pezinho no lugar, passa ali um tempo, o pé volta a entortar de novo, aí tem que operar de novo, múltiplas vezes, né? Então, dá bastante trabalho, precisa de um ortopedista bem conhecido, e eu digo, com experiência, né? Que tenha visto outros casos para operar e ter um resultado um pouco melhor. A coluna do diastrófico também dá bastante trabalho, né? Não sei se eu tenho um raio-x da coluna, acho que não. Mas a coluna do diastrófico, eles têm uma cifoescoliose muito progressiva, progride muito rapidamente. E varia muito de caso a caso, né? Alguns pacientes têm essa cifoescoliose mais importante que outros. Muitas vezes precisando de cirurgia e às vezes mais do que um procedimento cirúrgico, né? Então, a alteração do quadril é muito comum, dos joelhos. Então, é um tipo de nanismo que é mais agressivo do ponto de vista da necessidade de cirurgia, dos problemas ortopédicos, né? Muitas vezes o tórax é mais estreito, então tem casos que precisa, às vezes, entubar a criança, tem muito problema respiratório no começo da vida. Então, é um bebê que dá trabalho e precisa de uma equipe multidisciplinar, né? A boa notícia para nós diastróficos é que também tem tratamento vindo aí, sendo estudado, está ainda mais no começo, se comparado com a condroplasia, mas a gente tem uma expectativa muito grande de ter, a médio prazo, uma medicação para tratar as crianças com displasia diastrófica que melhore o curso ortopédico dessas alterações todas que eu falei. Muito bem. Vamos falar aqui de alguns outros grupos, né? Vou passar mais rapidamente. Tem algumas displasias que cursam com luxação do joelho, luxação do quadril, nas mãos também, né? São algumas proteínas bastante associadas à formação da articulação da criança, né? Então, eu vou mostrar aqui umas fotinhos. Esse menino aqui tem uma displasia espondilometafisária, que é o Larsen recessivo, que a gente chama. E olha o joelhinho dele, como é todo luxado. Então, é uma criança que precisa de cirurgia para pôr o joelho no lugar, tem alteração de quadril, pode ter alteração de coluna também, né? Aqui na radiografia, a gente vê esses desvios ali nos dedinhos, né? Acho que todo mundo está conseguindo ver aqui na mão, os dedinhos bem tortos, tem luxação nas falanges dos dedos. Então, olha só como é bastante variado o tipo de alteração que pode aparecer nesses pacientes, né? Varia demais. De novo, a importância de ter o diagnóstico definitivo para a gente saber como que a doença vai desenvolver e os tipos de tratamento que a gente tem disponíveis. Aqui eu já estou mudando de capítulo, entrei aqui no outro gene que chama COMP, né? Uma proteína também da cartilagem de crescimento, e essa daqui é uma displasia que chama pseudoacondroplasia. Vocês percebem que tem a hipocondroplasia, a acondroplasia, pseudoacondroplasia, porque no começo a gente só conhecia a acondroplasia. E aí, quando era um pouquinho diferente, usava outro nome, né? Essa aqui parece com a acondroplasia, mas não é. Então, é a pseudoacondroplasia. A gente percebe que são crianças que nascem sem desproporção, ou seja, de bebezinho está normal, e ali, a partir do segundo ano de vida, começa a cair na curva de crescimento, o pediatra começa a achar estranho e começa a evoluir com desproporção dos membros, né? Uma diferença da acondroplasia aqui é que o rostinho não tem aquele crânio mais aumentado, né? Aquela bossa frontal que o acondroplásico tem. A pseudoacondro tem um rosto mais próximo do normal, mas bastante encurtamento de membros, muitas vezes a baixa estatura é mais importante até do que o acondroplásico tem. E muitas alterações articulares. A gente vê os joelhos, aqui são dois irmãos gêmeos, olha que interessante. O joelhinho bem torto já, né? Tem esse desvio, um joelho para dentro e o outro joelho da outra perninha para fora. Então, muita hipotonia, uma criança mais molezinha e que precisa de cirurgia de prótese, pessoal.
as alterações aqui da radiografia, tem uma vértebra, uma alteração vertebral que a gente chama vértebra em diamante, e muita alteração nos joelhos e nos quadris. Vamos mudar de grupo aqui, pessoal. Vamos falar do TRPV4, que esse aqui é um gene bem interessante, né? Isso aqui é a proteína, só para a gente ver, é um canal de cálcio, né, que regula a entrada de cálcio dentro das células. Então, ele tem uma participação na cartilagem de crescimento, mas é um gene também que atua nos neurônios. Olha que interessante, né? Não é só no esqueleto, não é só nos ossos. E dependendo da mutação que acontece nesse gene, ou vai ter um quadro de nanismo, ou vai ter um quadro de uma neuropatia, um problema neurológico que não tem nada a ver com o nanismo. Olha que interessante, né? Como que o mesmo gene, dependendo da alteração que ele tem, leva a quadros totalmente diferentes, tá? Essa daqui é a displasia metatrópica, né? Uma criança que tem um tórax bastante curto, que precisa de sonda, muitas vezes precisa de intubar quando é bebezinho. Os ossos, os membros são bem encurtados logo ao nascimento. A gente vê aqui o húmero, né? O fêmur, olha como é bem curtinho, né? A gente chama esse fêmur aqui, o húmero, parece um pezinho, né, de halterofilista. Ele é muito curtinho e parece duas bolinhas nas pontas. Depois, com o crescimento da criança, ele muda um pouco. Aí a coluna é que passa a ser mais curta. Lembra um pouco aquela do colágeno 2, né? Com o tórax mais estreito, mais curto. Então, é por isso que ela chama metatrópica, que no começo o bracinho é mais curto que o tronco, depois o tronco passa a ser mais curto. Também tem bastante alteração de coluna, precisa de cirurgia de coluna e também de quadril, joelho, né? Bastante comum. Isso aqui eu queria só mostrar para vocês. Aqui à esquerda tem uma das formas ligadas ao TRPV4, essa que eu falei, que chama braquiomia, né? Não é a metatrópica. Essa daqui é mais leve, é uma alteração mais de coluna, o quadril é bastante preservado. E eu coloquei esses dois exemplos de radiografia para a gente ver como é difícil fazer o diagnóstico, muitas vezes, sem usar o teste genético. Por quê? As duas formas aqui são de braquiomia. É uma alteração que pega mais coluna, mas o quadril e joelho é mais preservado. Só que as duas formas são praticamente idênticas, só que com genes diferentes. Uma é o TRPV4 e a outra é esse PAPS2. São genes totalmente diferentes e com herança diferente. Se eu fizer o diagnóstico errado, o risco de acontecer de novo para uma família é muito baixo, e para o outro casal, se tiver o outro gene, o risco é de 25%. Então, olha, às vezes, precisa mesmo fazer o teste genético, senão não tem como saber o tipo específico, né? A gente já está acabando aqui, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre a mucopolissacaridose, sobre o mórquio, né? Que a gente começou a nossa apresentação hoje falando da diferença da condroplasia e do mórquio, né? Lá no começo só tinham as duas. E o mórquio, ele é uma doença metabólica. É interessante, é uma doença em que o indivíduo não consegue quebrar um tipo de um substrato, e esse substrato vai se acumulando no corpo e se acumula na placa de crescimento, pode se acumular no coração, pode se acumular nos nervos, né, ali na medula, e leva a uma doença multissistêmica. Essa aqui é uma daquelas que a criança não nasce com nanismo, nasce totalmente normal, e ao longo dos primeiros anos de vida é aquela mesma história. Vai caindo na curva de crescimento, vai mudando as feições do rostinho. Esse substrato, ele se acumula também na face, na pele, parece uma pele mais infiltrada, vai perdendo um pouco a motilidade, né, a mobilidade da mão, fica com uma mão mais em garra, uma série de alterações no quadril, nos joelhos, que a gente vê bem aqui, e o tronco vai ficando cada vez mais curto, né? Uma série de alterações também na coluna, precisando de cirurgia. É uma forma também que a gente tem um cuidado todo especial com o pescoço. Essas crianças têm um risco muito grande de instabilidade, de ter uma lesão na medula alta ali. E é uma doença metabólica, como eu disse, para a qual já existe um tratamento também. Essa é uma daquelas que a gente consegue, o paciente não produz uma enzima, que não consegue quebrar aquele substrato, eu vou lá e dou a enzima artificialmente para ele.
É um tratamento que tem algum resultado, não é ainda um resultado fantástico, mas já é um alento para essas crianças, né, para esses pacientes. E as alterações, como eu disse, vão aparecendo ao longo da vida, no quadril, nas mãos, joelhos e na coluna também, né? Isso aqui é um trabalhinho que eu participei também. Essas alterações da coluna, do mórquio, elas são bastante importantes, não só essa parte de cima do pescoço, mas também mais baixo. Eles fazem também compressões medulares mais baixas, e que muitas vezes precisam de um acompanhamento de múltiplas cirurgias ao longo da vida, né? Vamos mudar aqui mais uma diferente. Essa daqui é interessante mostrar para vocês. Isso aqui acho que é um ator, talvez alguns conheçam esse ator. Infelizmente ele faleceu alguns anos atrás. Era um ator americano, fez vários filmes de Hollywood aí, era um ator super talentoso. Essa displasia aqui, pessoal, eu quis trazer para mostrar, porque ela tem uma série de alterações fora do esqueleto, né, fora da parte de osso. Tem também baixa estatura, tem também deformidade nas pernas, pode precisar de cirurgia, mas a gente percebe até aqui na foto dele que ele raspava a cabeça porque tinha muito pouco cabelo. Então, essa displasia, olha que interessante, ela afeta também a qualidade do cabelo. O cabelo é muito fino e rarefeito, demora para crescer. Essa é uma dica do diagnóstico. Então, tem a baixa estatura, os ossos mais curtinhos e o cabelo muito fino que cai, demora. E depois, na vida adulta, ele melhora um pouquinho, mas é um cabelo muito rarefeito. E além da parte de cabelo, tem também alterações imunológicas. Essas crianças podem estar em risco de ter infecções de repetição, mas aí infecções que eu digo graves, porque o sistema imune, a imunidade, ela é mais rebaixada. Então precisa acompanhar muitas vezes com o imunologista, né? Para pedir alguns exames. Alguns pacientes chegam a precisar de transplante de medula óssea, porque o sistema de defesa, os glóbulos brancos, estão diminuídos, não produzem anticorpos como deveria, né? Tá? Então, é um tipo bastante interessante. O nome dessa displasia vem muito do inglês, é cartilage hair. Cartilagem, que vem da cartilagem, e hair de cabelo, porque tem pouco cabelo, né? Então, é uma forma bem interessante para a gente ver essa variabilidade, né? Aqui é só mostrando que muitas displasias esqueléticas, elas parecem, algumas, com formas de raquitismo, né? A gente sabe que alguns tipos de raquitismo, com falta de vitamina D, elas são genéticas também, são problemas genéticos, mas alguns são nutricionais, né? Algumas populações que não têm muito sol, não têm muita exposição ao sol, e às vezes deficiências nutricionais. Então a gente sempre fala para o pediatra que está investigando, pedir ali o histórico também de cálcio, né? Olhar o PTH, olhar a fosfatase, fósforo, bioquímica óssea na urina, para ver se não é uma alteração que está aparecendo, uma displasia, mas às vezes é um problema renal, às vezes é uma doença renal que está perdendo ali muito cálcio pelos rins, problema glomerular, dos túbulos renais, e não tem nada a ver com displasia óssea, mas parece uma displasia óssea, né? Essa aqui é mais uma das formas diferentes, né? Acho que essa aqui é a última que eu vou mostrar, ou a penúltima. É uma proteína que chama perlecana, né? Esse aqui foi um caso bem interessante, é uma paciente minha, e que deu bastante trabalho para a gente chegar no tipo do diagnóstico específico. Ela tinha um quadro de encurtamento e alteração óssea que lembrava muito o colágeno do tipo 2. Mas lembrava muito, tinha a mesma alteração do quadril, da coluna, ela já tinha uma miopia bastante alta logo no começo, né? Mas a gente fez alguns testes genéticos que não indicavam o colágeno 2. E aí, ao longo da vida, com o crescimento, a gente viu que a alteração da coluna dela mudou bastante. Ali em cima, à esquerda, na figura A e B, na B principalmente, a gente vê que as vértebras, algumas eram bem grandes, outras bem pequenas, e tinha uma irregularidade das vértebras. E aí acendeu para a gente, lá no Instituto da Criança, acendeu a luzinha. Puxa, acho que pode ser um tipo que chama rola de Debucois, que tem esse tipo de alteração na coluna. Aí, no final das contas, a gente fez um teste genético mais ampliado e descobrimos que era essa forma mesmo. A gente achou a mutação. Parecia muito com colágeno 2, mas não era. Então, é só para mostrar para vocês como
é difícil essa área de genética nos tipos de nanismo, né? E a gente continua descobrindo novas formas, né? Isso aqui foi um trabalho que eu participei lá nos Estados Unidos, de um grupo de crianças com um tipo de nanismo que a gente não conseguia caracterizar em nenhuma forma conhecida. Não descobria qual era, parecia uma, mas não era exatamente aquela. E além da baixa estatura, do nanismo, essas crianças tinham uma alteração que não é muito comum para quem tem nanismo. Essas crianças tinham deficiência intelectual. Chamava bastante atenção. Isso não é comum em quem tem nanismo, né? Geralmente não tem o desempenho cognitivo afetado. Esses meninos todos tinham. E aí a gente juntou todas as pecinhas, conversamos com um monte de gente. Olha, vamos publicar, porque ninguém sabe o que é isso. Provavelmente é uma forma nova, né, de displasia esquelética, que de fato era. Então a gente publicou essa forma nova e depois 10 anos se passaram até que a gente descobrisse qual era o gene envolvido com essa doença. Ele tinha um mecanismo genético bastante peculiar, bastante diferente, e a gente descobriu que era esse gene SHILT, né? Mas só para a gente ver como novas formas de nanismo continuam aparecendo. Essa aí que a gente descobriu raríssima, né? Provavelmente tem umas 12 pessoas no mundo só com esse tipo de nanismo. Esse aqui é um outro que a gente participou aqui de uma maneira diferente. Aqui a gente já conhecia qual era a displasia. Era uma displasia esquelética, espondilometafisária, que pegava também a visão. Essa aqui é uma forma bastante complicada, que tem alteração de retina e leva à cegueira. Olha só, além de baixa estatura, das deformidades, esses pacientes ficam cegos num certo ponto da vida. Mas a gente não conhecia qual era o gene associado, onde estava o defeito genético. Então nós juntamos 4 famílias diferentes, fizemos um estudo da parte genética para procurar o que elas tinham das trocas genéticas em comum. Já que, assim, ter alteração genética é comum, todo mundo tem. Mas a maior parte das trocas genéticas não fazem nada para a gente. Elas são inócuas, né? Elas não mudam nenhuma proteína, ou se mudam, não tem efeito no nosso corpo, mas algumas têm. Então a gente procurou tudo que essas famílias tinham de coisa rara e tinham em comum. E a gente achou. A gente descobriu que o gene era esse PCY-T1A, que é um gene que se expressa na parte neurológica também, expressa na retina e também no condrócito. E aí a gente descobriu, puxa, agora já sabemos qual é a causa, então abre a possibilidade de procurar um tratamento, né? Que é o que a gente sempre espera para os tipos de nanismo. Essa aqui foi um também que a gente participou, que é uma forma que chama Sponastrime. Essa menininha aqui, que eu gosto muito da família também, uma paciente minha muito querida. É uma forma que a gente não tinha o gene conhecido. É uma alteração que tem algumas... Lembra bastante a condroplasia, né? O narizinho mais curto, mas é uma forma de nanismo mais importante ainda. Ela é menorzinha ainda que a condroplasia. E aí a gente juntou as famílias internacionais, um estudo internacional, e descobrimos qual era o gene associado a essa displasia, né? Enfim. Então, acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal. A ideia era não ser muito técnico, só mostrar como é variável, como os tipos de nanismo são vários, são diferentes. A gente ainda não conhece tudo, embora a gente conheça bastante. Mas eu acho que os tempos são de muito otimismo. A gente está vendo os novos tratamentos aparecendo, os tratamentos funcionam, né? Tomando como exemplo da condroplasia, a gente vê que essas crianças voltam a crescer numa taxa de crescimento muito mais próxima do normal. Então, acho que a gente espera para os filhos de vocês e para as próximas gerações que virão aqui do Somos Todos Gigantes, acho que novidades interessantes, menos complicações, menos sofrimento com cirurgias, né? Eu espero que os próximos diastróficos não passem por tudo que eu precisei passar, com mais de 25 cirurgias, né? Cirurgias de coluna, complicações. Então, essa é a nossa expectativa para o futuro, né? Eu sempre gosto de terminar com essas 2 imagens. Pessoal com nanismo, pessoas com nanismo já eram retratadas no mundo desde o Antigo Egito, né? Então, é interessante como as pessoas com nanismo eram retratadas de formas diferentes. No Antigo Egito, todo mundo que tinha nanismo, a condroplasia, era considerado uma pessoa importante, trazia sorte. Então, ali
na hierarquia do reino egípcio, tinham cargos de poder. Olha que interessante, eram pessoas valorizadas. E depois, em outros povos, mais para frente, a gente sabe que nem sempre foi assim. Infelizmente, né? Acho que na maior parte das épocas diferentes, as pessoas com o nanismo sofreram muita rejeição, muito preconceito, né? E eu mostro bastante aqui esse pintor famoso, que é o Diego Velázquez. Ele gostava muito de pintar os acondroplásicos. E os acondroplásicos que faziam parte também da corte espanhola, né? Ali no século XVII, XVIII. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente deixa, né, pessoal? Otimismo com os novos tempos, os novos tratamentos, e continuar levando a mensagem do Somos Todos Gigantes, do Instituto de Nanismo, né? De integração social, né? Que as pessoas com nanismo podem chegar, podem ter a sua colaboração importante para a sociedade, precisam de respeito, precisam de leis que apoiem, né? Bastante, acho que isso, um instituto como o nosso aqui, tem um papel fundamental, né? De levar essa mensagem positiva das pessoas com nanismo para a nossa sociedade. Obrigado, pessoal.